Olá para você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós estamos hoje iniciando a nossa série de sabatinas com os candidatos do Recife, região metropolitana do Recife. E iniciamos com Mirela Almeida, ela que é a candidata à sucessão, né, do professor Lupércio. Vem com a frente ampla de partidos, com 12 partidos. Mirela, que nasceu no Recife, mas desde então mora em Olinda. Foi secretária de Desenvolvimento Social e nos presenteia com a sua presença para debater a cidade de Olinda. Olá, Mirela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, né, pela presença, pela disponibilidade sua e da sua equipe da gente debater a cidade de Olinda. Oi, Tabata, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar com vocês hoje aqui no Leia Já. E é isso, a gente tem que mesmo que conversar. É um momento muito democrático para que, inclusive, a população tenha acesso, né, às propostas de todos os candidatos. Então, eu estou extremamente grata. Obrigada. A gente sabe que a senhora é a primeira eleição que a senhora disputa, né? Então, o eleitor está lhe conhecendo nesse momento, né? Nesse período, a gente tem uma campanha que hoje em dia é mais curta, né? Para estar com o eleitorado, a gente tem acompanhado que a senhora tem ido muitas ruas, feito porta a porta, feito redes sociais também, mas o que a senhora chegaria para dizer para o eleitorado de Olinda que seria a sua bandeira principal, né? Aquilo que vai deixar a marca de Mirela após esses 4 anos, né? Para a cidade de Olinda. Perfeito. Então, apesar de ser a primeira vez que eu saio candidata, eu já tenho uma vasta experiência em gestão pública. Eu já fui secretária de governo, secretária da Fazenda e Planejamento e finalizei agora esse período de gestão como secretária de Desenvolvimento Econômico. Eu acho que uma das principais bandeiras, que é assim, a minha grande vontade de atuar, além daqueles pilares que são essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, mas também a empregabilidade e a capacitação de jovens, de mulheres, de idosos, para que a gente consiga essa tão sonhada inserção no mercado, né? E é um elemento também muito importante para a busca por justiça social. Então, nesse cuidado, nessa atenção a gerar oportunidades às pessoas, a gente vai trabalhar muito forte no quesito, no que se diz respeito a capacitar os jovens, a capacitar as nossas mulheres, as mães, para que eles possam ingressar ao mercado de trabalho. Essa é uma das nossas principais bandeiras. A gente tem a área da educação, como a senhora comentou, né, uma competência dos municípios, né, na questão de, claro que também entra a escola estadual, né, isso. Mas tem as escolas municipais, a educação básica, a educação básica, e que hoje em dia em Olinda a gente tem ainda grandes dificuldades, né, em relação à educação básica. Até um de nossas internautas, Rosineide, ela mandou uma mensagem que ela, né, é professora e aí trabalha numa escola em que há mais de 12 anos ainda é um espaço alugado, né? A gente sabe que tem umas problemáticas de que quando chove em Olinda as crianças não conseguem acessar a escola. Então, toda uma situação delicada, né? Que não compete só à educação exatamente, né? Atinge as pessoas de outras maneiras. As pessoas precisam ficar seguras em casa e aí optam por não ir para a escola por esse motivo. Apesar, Tabata, que foi na nossa gestão, né, na gestão do prefeito Lupércio, que a gente conseguiu avançar muito nos índices da educação. Nós conseguimos sair de 12º lugar no SAEP para 2º lugar nos anos finais. Isso para a gente é um número muito importante. Fizemos um trabalho muito forte de busca ativa, um trabalho de valorização do profissional, do professor, da professora. Nós abrimos mais de 10 novas escolas, implementamos ensino integral, que não existia dentro do município, e eu sou mãe, sei da importância de escola em tempo integral na vida do meu filho e na vida dos munícipes, né, do povo de Olinda. Principalmente para que aquela família tenha a possibilidade, enquanto o filho ou a filha está na escola em tempo integral, tenha a possibilidade de trabalhar, de estudar, o pai, a mãe, enfim.
E fora outras situações que a gente sabe que avançou muito dentro da cidade do ponto de vista de educação. E infraestrutura também, porque são coisas que andam casadas, né? A gente precisa realmente trabalhar uma infraestrutura ao redor das nossas unidades de ensino para que a gente consiga avançar cada vez mais. Toda essa questão de mudança climática é algo que tem que estar na pauta, né, de candidatos que realmente levam a sério a transformação de uma cidade, o desenvolvimento de uma cidade. E a gente sabe que Olinda é uma cidade com inúmeros desafios, é abaixo do nível do mar, é a sétima densidade demográfica do Brasil, né, nem do estado. Então são séries de desafios, mas que a gente precisa atuar em parceria com os governos federais, com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente consiga trazer cada vez mais recurso para alocar para a cidade nessa área de infraestrutura, que também nós fizemos o maior investimento de infraestrutura da história da cidade, foi na nossa gestão, mas ainda há muito a ser feito e a gente tem plena consciência disso, né? Como a professora aí, por exemplo, citou, a escola que hoje está em prédio alugado, ou melhor, hoje não, há mais de 10 anos em prédio alugado, da gente fazer aquisições de casas para que a gente consiga colocar as nossas escolas em casa própria. Isso já tem acontecido, inclusive na gestão. Mas a nossa meta é ampliar. Por exemplo, as creches municipais. Quando chegamos em 2017, só tínhamos 750 vagas. E a gente conseguiu dobrar, mais que dobrar esse número. Mas eu tenho a pretensão de, nos meus primeiros anos de governo, com essa parceria de trazer recursos federais também para dentro do município, a gente conseguir abrir mais 5 creches, pelo menos. E avançar cada vez mais nesses índices, não apenas do ponto de vista de educação, propriamente dito, mas também no quesito empregabilidade. Porque a gente está dando a possibilidade da mãe e do pai poder trabalhar. Sim. E aí a senhora falou, inclusive, de creches, e a gente acompanhou muito essa questão de que, em alguns momentos, os contratos, né, com as empresas que prestam serviço, né, as meninas que são as cuidadoras das creches, ficaram sem ir. E isso prejudica também, né, as famílias, né? Porque essa primeira infância é justamente essa base familiar, né? Como a senhora bem falou, essas mães que vão trabalhar e que precisam que seus filhos e essas crianças que têm o direito a estarem nesses espaços, né, escolares, exato, se desenvolvendo. Em alguns momentos a gente acompanhou denúncias, né, de crianças que ficavam em vários momentos da gestão sem ter alguém na creche, e aí as crianças largavam mais cedo ou deixavam de acessar a creche, né? Então, acompanhar esses contratos são coisas bem importantes também na área da educação. Com certeza, é fundamental. Na verdade, quando a gente chegou aqui, não existia nem praticamente acompanhante de creche, né, nas escolas. A gente teve que ampliar esse número. E, naturalmente, há a troca de contrato, né, durante a gestão, porque toda licitação ela tem um período. E, nesses períodos, tem trocas de contratos naturais. E isso acabava que algumas pessoas tinham que assinar novamente, e aí toda essa burocracia. Mas a gente conseguiu avançar com isso. Então, é algo que eu acho que já está vencido dentro da gestão. Então, vamos falar um pouquinho de política. A senhora está aí despontando na primeira colocação das pesquisas, mas ainda não alcança um índice que chegue a lhe eleger no primeiro turno, né? Eu tenho ouvido que a senhora tem falado, mas eu estou trabalhando e estou andando para chegar a vencer no primeiro turno, né? Isso, mas a gente vê uma polarização nessa segunda colocação e a gente sabe, né, que um ambiente de segundo turno é uma outra eleição. Então, a senhora está se preparando para esse segundo turno? Como é que está a sua estratégia, né? Esse xadrez político? A estratégia é justamente essa, trabalhar muito, andar muito, conversar muito com a população, dialogar, ouvir os anseios. A gente vem de uma história dentro da nossa cidade que antes da gestão de Lopécio, de 2017 para trás, um completo abandono, sabe? Um completo descaso dentro da cidade. Então, quando o Lopécio chega e a gente assume a prefeitura de Olinda, a gente precisa reorganizar a casa, botar tudo em dia, criar novamente a memória, melhorar o índice de educação, ampliar a cobertura na saúde, melhorar a infraestrutura da cidade. E a gente conseguiu avançar bastante, mas com plena consciência, com muito pé no chão de que ainda há muito a ser feito na nossa cidade. Então, é nesse sentimento de conversar com as pessoas, dialogar de olho no olho, de entender
qual é o contexto e qual é a demanda de cada bairro, que a gente tem andado e tem avançado. Eu fico muito feliz em saber que eu estou no primeiro lugar das pesquisas, mas isso não me deixa de maneira alguma confortável sentar e esperar acontecer. Pelo contrário, me instiga a ir muito mais para a rua, a abrir muito mais frentes de diálogo, para que a gente consiga avançar e sim conseguir aí dobrar esse número e talvez até surpreender. Mas muito natural e com muita tranquilidade sobre o resultado que vai vir no dia 6 de outubro. Eu estou trabalhando. O que eu quero é trabalhar, sabe? E fazer o meu. Ter a plena consciência de que eu estou fazendo o meu trabalho e de que eu não estou deixando nenhuma aresta. Certo. A senhora é de Rio Doce, né? E aí, Rio Doce, temos algumas questões de infraestrutura. Rio Doce é um lugar que tem de tudo, né? Tem uma população muito grande, das Exato. maiores da cidade, e com desafios também grandes, como o número de pessoas e o tamanho, né, do bairro. E aí a gente teve um de nossos internautas que nos fala dessa questão da infraestrutura, a questão de pessoas, daqueles prédios, né, que as pessoas vão e constroem puxadinhos, e uma situação que não é nova. A senhora que é do bairro conhece bem. E o que é que a senhora tem de projetos, né, na questão também de infraestrutura? A gente também tem ao longo da cidade a questão dos prédios, caixões, né, que o governo federal já interviu, já viu, mas em Olinda é uma situação ainda mais grave do que em outros municípios. Rio Doce, especificamente, é um dos bairros que a gente contemplou muito, com bastante obra. Tivemos inúmeras ruas pavimentadas lá, que nunca tinham sido calçadas, e a gente conseguiu pavimentar, ruas requalificadas. Inauguramos novas escolas em Rio Doce, inauguramos o famoso posto de saúde do Beco da Marinette, que em outras eleições todo mundo já deve ter escutado sobre essa história. Inauguramos também uma UPA municipal, que a gente paga com recurso próprio, inclusive, que é no bairro de Rio Doce. Rio Doce é um bairro que foi bem contemplado na gestão pela sua demanda. É uma cidade dentro de uma cidade, né? Rio Doce é muito grande, são inúmeras etapas e tem inúmeros desafios, como todos os outros bairros, cada um na sua demanda mais específica. Mas realmente é uma população muito grande, é a maior RPA que nós temos, e a gente tem que ter um olhar diferente também, porque é uma área que é muito limítrofe com Paulista, por exemplo, e que aí pode acarretar mais demanda para a população que mora nessa parte que é mais limítrofe. Mas na questão da infraestrutura como um todo, nessa questão dos prédios, caixões que você falou, é uma demanda muito importante que já tem sido tratada na gestão de Lupécio como prioridade. Então, já abriu diálogo com o governo federal para que alguns prédios já estejam sendo demolidos, para que não cause nenhum risco para a população. Mas dentro da política de habitação, que é uma política importantíssima, e dentro do meu plano de governo, a gente tem tratado também sobre um projeto chamado Retrofit, que é um projeto do governo federal, onde a gente identifica algum desses prédios que por algum motivo a obra parou, não avançou, e que o governo federal consiga vir retomar a obra do prédio e fazer moradia popular para a população. Então, isso é algo muito importante que a gente vai tratar como prioridade também, porque a gente não pode falar de uma política de habitação, na verdade, retirada desses prédios que hoje podem causar maior problema, sem a gente também não ter um olhar para o social, ter um olhar para essa demanda de uma população que precisa ter um lugar para morar. Então, unir o útil ao agradável. A gente avança com duas políticas importantes, como uma parceria e um projeto vindo também do governo estadual, que também pode entrar como um parceiro nisso, e o governo federal, que já tem essa iniciativa, né? No início do ano, acho que foi, na verdade, no final do ano passado, a gente recebeu aqui o secretário nacional, falamos sobre essa proposta de retrofit, e a gente quer avançar, de fato, com isso. Eu quero muito, na minha gestão, poder, de fato, colocar em prática. A senhora falou agora de diálogo e tem falado constantemente sobre isso, né? De que, terminadas eleições, saem-se os palanques e a senhora vai bater na porta de deputados, senadores, do governo federal, do governo estadual. E a senhora tem tido uma aproximação bem grande com a governadora Raquel Lira, né? Então, e também no seu palanque temos 2 ministros, né? Isso. O ministro André de Paula e o ministro Silvio Costa Filho, né? 2 pernambucanos que estão aí marchando junto com a senhora. Mas essa relação com a governadora Raquel Lira, né? De que fato se dará?
tenho visto que a senhora já tem articulado algumas ações, né? Para pós-eleições, a senhora pensando já projetando se eleger, né? E ter algumas ações. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, né? Para o eleitorado, como vai se dar essa relação, essa afinidade, não só com a governadora, mas com outros políticos. Perfeito. A gente já tem aí esse diálogo aberto com a governadora, com o governo do estado, onde a gente tem buscado parcerias para melhorar cada vez mais a vida da população. A gente fala sobre grandes obras estruturadoras, a exemplo do Canal do Fragoso, que foi uma obra que fez muita gente sofrer por muitos anos, e é uma obra que hoje a gente vê andar, vê avançar, de fato. É uma obra importantíssima que é na base rural, que liga pontos importantes como a Perimetral, aos Altos, Alto da Bondade, enfim, que é a Rua Lígia Gomes, que é uma rua importante para quem mora nessa área, que já foi dada a ordem de serviço, que na verdade já iniciou a reforma, e em breve devem estar entregando, isso em parceria com o Estado. A PE 15, né, que hoje é uma realidade, está aí. Em breve também um novo empreendimento, né, que vai gerar emprego para o município, está inaugurando, abrindo as portas de lá também. Entre outras demandas. O que eu já venho conversando com a governadora, Raquel, é dessa minha vontade, grande vontade de ampliar as creches na cidade. E a gente já tem identificado, inclusive, alguns locais que ainda não são áreas cobertas, para que a gente consiga dar esse retorno à população e avançar com essa política importante de educação. E, para além disso, também a gente tem o fato de ter 2 ministros pernambucanos no palanque. Tem outro ministro também que está no palanque, que é o ministro Carlos Lupe, que a gente consegue viabilizar também inúmeros avanços de vários pontos de vista. Por exemplo, o ministro André de Paula, a gente tem um projeto que já está no Ministério para aprovação, que é da criação de um mercado do peixe. A gente tem várias zonas lá de pescadores, colônias de pescadores e marisqueiras na cidade, e a gente quer contemplar essa demanda, né? Com a Seria criação. ali onde tem aquele mercado já? Perto da Rua do Sol, mas vindo mais um pouco para trás de onde é hoje a zona dos pescadores. Certo. Já foi apresentado para eles, inclusive, o projeto está muito bonito, e partiu também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico à época, e tá tocando. Então, são essas parcerias que nos possibilitam trazer mais recursos para a cidade. Eu sempre falo isso porque política é política, mas tem um momento eleitoral e tem um momento do pós-eleitoral, que os palanques têm que baixar. E a gente tem que procurar toda e qualquer pessoa que esteja nesse mesmo sentimento de trabalhar em prol da população, de trabalhar pelas pessoas. Mas você vai bater na porta de fulano, vou bater na porta de quem estiver apto a nos receber, para que possa nos ajudar a governar Olinda, a trazer mais recursos para Olinda, porque Olinda, infelizmente, ainda é uma cidade que tem uma arrecadação muito baixa, que tem um orçamento muito baixo para os desafios que a cidade tem. É uma cidade que tem zona rural, é uma cidade que tem sítio histórico, é uma cidade que tem orla, é uma cidade que tem morros. Então, 50% da população morando em morro, 42 quilômetros de extensão, 350 mil habitantes. Então, assim, são números que nem se você for botar numa balança não tem um equilíbrio. Então, é fato que a gente precisa da parceria do governo estadual, e a gente tem visto essa parceria acontecer. É fato que a gente precisa da parceria do governo federal, dos senadores, dos deputados, para que a gente realmente consiga avançar. Porque não adianta eu vir aqui falar que eu quero abrir 10 novas escolas, 5 novas creches, que eu quero, enfim, e não ter recurso para manter isso. E depois ter que estar fechando as portas. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Então, a gente tem que falar o que quer fazer, mas a gente tem que também saber onde buscar esse recurso. E a gente sabe. Então, é o que eu falo. Que tem desafio, tem. E são muitos, não são poucos. Mas a gente sabe onde ir buscar essas soluções e como resolver. Então, foram 8 anos, quase 8 anos de gestão para organizar os mais de 20 anos de atraso, de abandono. E a gente agora quer andar para frente, como diz a história. Continuar desenvolvendo, unindo tecnologia, inovação, tornando o Mercado Eufrásio Barbosa no novo hub de inovação dentro da cidade. Já existem alguns hubs, mas a gente quer ampliar e trazer para o setor público, de fato, para oportunizar jovens que gostam da parte de tecnologia, para que a gente consiga aí atrair novas startups, criação de empresas, gerar renda para o município sem ter que estar aumentando imposto. Então, inúmeras situações podem ser feitas depois que a gente realmente precisa priorizar a infraestrutura da cidade, priorizar os índices de educação da cidade. E hoje, com esse equilíbrio maior que a gente conseguiu encontrar,
dá para olhar para outras esferas. Então, é nessa parceria, nesse sentimento realmente de colaboração que a gente tem conversado e abrindo diálogo aí com todos os entes. A gente tem uma situação também que se agrava, é a questão dos usuários de drogas, né, ali na Avenida Olinda, e que tem cada vez ampliado mais. E aí uma questão que não é só daquelas pessoas que estão ali, vamos dizer, vamos chamar a polícia militar e tirar dali. Mas a gente tem uma questão de vulnerabilidade social, né? Tirar aquelas pessoas dali para botar onde? Tirar aquelas pessoas dali para fazer o quê da vida, né? Então, como é que a senhora pensa em trabalhar aquela situação daquelas pessoas ali e a questão social em si, de outras pessoas que não estão exatamente na rua, mas que precisam, né? Tem gente que vamos dizer, é beneficiado por Bolsa Família, mas que pode, de repente, fazer cursos, fazer outras coisas e que tenham aí projeção para a vida, né? De futuro. Perfeito. E é uma pena, inclusive, que muita gente pense que essa situação é apenas uma questão de segurança pública, quando também, por muitas vezes, é uma questão de saúde pública, é uma questão de social mesmo. E na nossa gestão a gente conseguiu avançar com alguns parâmetros. A gente teve a criação de uma Secretaria de Política sobre Drogas. A gente avançou na inauguração da Casa do Centro Pop, onde a gente recebe essas pessoas, a gente consegue trabalhar toda essa questão de capacitação. E recebe quantas pessoas, desculpa, candidata? Pessoas em situação de rua, Sim, em média, por dia, 50 pessoas. E a senhora pensa em ampliar o número de estender, né, outras casas para atender? Não é obrigatório. A gente não trata isso como um modelo obrigatório. As pessoas procuram. É uma demanda espontânea. Sim. Mas a gente quer ampliar para 24 horas. O centro hoje ele funciona até o horário das 17. A gente quer botar 24 horas para que as pessoas possam, inclusive, ficar. E mais, a gente quer oportunizar essas pessoas. Trabalhar a questão da empregabilidade, da capacitação para que eles possam também ingressar no mercado de trabalho, entender o contexto de cada pessoa, porque cada história é uma história e precisa ser tratada de uma forma muito individual para que a gente consiga avançar no coletivo. Então, é entender a individualidade, a demanda, tratar essa demanda e tentar devolver essas pessoas de fato para a sociedade, de forma com que elas consigam não apenas voltar às suas casas, por muitas vezes, ou viabilizar uma questão social, mas também serem inseridas no mercado de trabalho. Acho que isso é importantíssimo. A gente tem, voltando um pouco a uma questão de saúde, a maternidade Brits Albuquerque, né? Que é um ponto em que todos os candidatos tocam. E não é só nessa eleição. Em todas as outras eleições, eu me lembro Renildo nas eleições dele, me lembro de Eduardo Campos indo lá e reinaugurando, né? Eu nascemos fora de Olinda porque Olinda não tinha maternidade, né? E, infelizmente, ainda é uma realidade que a mulher de Olinda vive. A senhora, como mulher, também pensa em questões de saúde para a mulher, não só a questão da maternidade, né? Mas a mulher como um todo, a gente vive num estado e num país e num mundo que tem tanto índice de violência, índice de saúde da mulher mental envolvida por conta, né, de violações, de violências psicológicas e violências físicas que as mulheres vivem. Acho que eu ampliei muito a pergunta, né, mas indo pela saúde da mulher. Perfeito. E sobre a maternidade, especificamente, quando nós chegamos, essa maternidade já se encontrava fechada. E veio a pandemia, e com a pandemia a gente precisou criar alguns hospitais de campanha. Acho que você lembra, à época, muitos hospitais de campanha surgiram, né? E hoje ainda existe esse hospital, que foi o estado que abriu lá, onde era a maternidade, que é o Hospital Brits de Albuquerque, e ainda funciona como um hospital de média complexidade. O que compete ao município é a saúde de baixa complexidade e o estado média e alta complexidade. E o que a gente quer? Que a gente retome a maternidade em parceria com o Estado, para que a gente não tenha apenas como atender o parto de baixo risco, para que a gente consiga atender o parto de médio e alto risco, para que todas as mulheres, todas efetivamente, consigam, de fato, serem atendidas na maternidade. Então, não é algo tão simples que a gente pode pensar e dizer assim, não, a gente vai fazer por conta própria. Se
Olinda tivesse realmente uma arrecadação muito mais alta do que existe hoje, uma inadimplência mais baixa, um orçamento maior, a história era outra. Mas conhecendo as finanças como a gente conhece, conhecendo os desafios como a gente conhece, é notório que a gente precisa viabilizar essa parceria com o governo estadual para que a gente consiga manter o hospital aberto, ou melhor, voltar a ser a maternidade, mas que a gente consiga não apenas fazer esse baixo risco, contemplar o médio e o alto risco, como tem sido hoje. E também é uma conversa que a gente já abriu com a governadora para que a gente consiga avançar, até porque foi proposta dela, né, de governo, ampliar as maternidades dentro do estado. E isso é uma coisa que a gente já vê que está acontecendo. Para a gente tornar realidade em Olinda também, né? Um grande sonho de muitas mães é terem seus filhos na cidade. Apesar de hoje o Hospital Tricentenário, que também conta com a parceria do município, contemplar alguns partos. Mas uma maternidade é outra história, né? A gente realmente abrir as portas da Brits Albuquerque é algo muito emblemático para mim, especificamente por ser mãe, por ser uma pessoa criada em Olinda. A gente fala nascida e criada, mas precisou sair para nascer e volta com poucos dias de vida e vive toda uma história dentro da cidade. E, para além disso, realmente ter um olhar voltado à saúde da mulher, um olhar voltado a toda essa questão não apenas física, mas principalmente psicológica, que a gente sabe o tanto de carga que a mulher tem. Eu costumo dizer que a régua da sociedade está aqui, mas para a mulher ela está bem lá em cima. Então, por muitas vezes fomos invisibilizadas, vulnerabilizadas, e precisa ter um olhar diferente. E o fato de eu ser mulher me traz essa sensibilidade maior no tocante a essas políticas públicas. Não apenas para a questão da saúde, mas para a questão da educação também. A gente tem no nosso plano de governo um centro de qualificação e capacitação da mulher, para que a gente consiga também colocá-las no mercado de trabalho diante da vocação que a cidade tem de empregabilidade. Ou seja, turismo, economia criativa, tecnologia, empreendedorismo, dentro do que a cidade tem de maior vocação, para que elas consigam, de fato, ter a sua própria renda. Uma mulher... Muito se tem um tabu de usar mulher e dinheiro na mesma frase. Muita gente não consegue falar naturalmente sobre isso. E a gente precisa falar naturalmente sobre isso, porque quando a mulher está com dinheiro, quando a mulher consegue se autossustentar, ela cuida melhor da saúde, ela cuida melhor da saúde mental, ela tem uma visão melhor do contexto social em que ela vive e consegue mudar muita coisa. Então, é trazer a mulher para o centro da discussão e que elas também consigam se sentir contempladas. A gente está nos momentos finais e a gente precisa tanto falar de carnaval, né, de turismo, de comunidade LGBT, de mobilidade, são tantos assuntos, porque afinal de contas as pessoas vivem no município, né? Verdade. Então, acho que a eleição municipal é das mais importantes, porque as pessoas vão escolher quem diretamente vai atingir, melhorar ou não a vida das pessoas. E aí eu gostaria que a senhora, então, abordasse aqueles temas que lhes são mais caros e que a gente não conseguiu contemplar por conta do nosso tempo. O carnaval é um grande exemplo de economia criativa dentro da cidade, é uma festa que é extremamente democrática, que envolve toda uma cadeia produtiva, e a gente sabe da inúmera importância do carnaval na vida das pessoas, e é por isso que a gente tem um trabalho voltado aos empreendedores do carnaval, que anteriormente eram chamados de ambulantes, onde a gente capacitou, deu acesso a crédito, fez o Crédito Amigo Frevo, em parceria aí com o Banco do Nordeste, entre tantas outras parcerias. Essa questão do turismo em si, a gente quer ampliar esse calendário cultural durante todo o ano, não apenas no período específico de carnaval, mas durante todo o ano na cidade, aquecendo essa economia, cuidando com os trends turísticos, todo esse portfólio turístico da cidade, para que a gente consiga fazer com que o turista não venha apenas, vá na Sé com uma tapioca, entre na van e vá embora, mas que ele fique na nossa cidade, que ele fique nos hotéis e pousadas da nossa cidade. Então, são parcerias, são diálogos com esse trend que a gente vai conseguir avançar pontualmente em cada caso desse, tornando o turismo mais seguro também para toda a população, trabalhando e investindo em segurança pública também. A questão da população LGBT,
você tocou também, é algo importantíssimo, não existia sequer coordenação LGBT dentro da cidade. E a gente não só instituiu uma coordenação, instituiu um plano de gestão para a população LGBT, como a gente criou o ambulatório Rafaela Cicarelli, que hoje conta com mais de 500 atendimentos por mês de saúde como um todo, de saúde mental, dessa questão hormonal. E a gente também tem um plano de empregabilidade voltado às pessoas trans. Então, tem todo um contexto social que precisa ser analisado, dito e falado. A gente precisa atuar mais dentro das áreas periféricas da nossa cidade. A cidade de Olinda, eu costumo falar que é um berço de grandes talentos. Rio Doce, Peixinho, Jardim Brasil, todo canto tem talento, seja na área do esporte, a exemplo de Chiquinho, que é o nosso vice, que foi um grande jogador de futebol, jogou até na seleção brasileira, mas teve a sua vida mudada através dos esportes, de trabalhos sociais. E a gente tem hoje aí também no plano de governo o Bolsa Atleta, que a gente quer contemplar esses jovens, essas pessoas que têm grandes capacidades dentro do município, para que elas possam fazer o que gostam, com o incentivo do poder público. Então, para além disso, também trabalhar com a juventude, né, para que a gente consiga, inclusive, diminuir esses índices de criminalidade que, por muitas vezes, têm tomado a vida desses jovens, né, conseguido levar esses jovens, tirar, muitas vezes, da escola e levar para alguns caminhos que não são tão seguros. E a gente quer trabalhar com a juventude. Vamos ter a criação de uma secretaria executiva específica para a juventude, para trabalhar a capacitação, para trabalhar a empregabilidade, para trabalhar as potências de cada jovem, para que a gente consiga aí ter uma cidade mais segura, mas também mais justa do ponto de vista social. Candidata, desde já eu lhe agradeço, né? Deixo esse espaço também para a senhora fazer as suas considerações finais aí para o eleitorado de Olinda. Obrigada. Eu agradeço, né, a cada um e a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Dizer para vocês que eu sei do potencial da nossa cidade, sei dos inúmeros desafios que nós temos, mas também sei como resolvê-los. E quero resolver, junto com a população de Olinda, dialogando, colaborando, trazendo o povo de Olinda para o centro da discussão, para que as mães se sintam contempladas, as famílias se sintam contempladas, os jovens saiam desse ócio que por muitas vezes é fato dentro do município, mas para que a gente consiga trabalhar justiça social, empregabilidade, capacitação, educação, melhorando sempre os índices de educação, de saúde, de infraestrutura, mas olhando para o povo na sua individualidade, para que a gente consiga atingir aí um trabalho coletivo que alcance a todos e a todas na nossa cidade. Muito obrigada, Muito candidata. obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e aguarda que a gente venha com Daniel Coelho, com os outros candidatos, Vinícius Castelo e os demais candidatos de Olinda, Recife, Paulista. Obrigada pela sua companhia.